Oi, galera, estamos de volta. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Roberta. E nós somos o Podstéricas. E estamos de volta com o nosso terceiro episódio, hoje com uma convidada internacional. Super especial, nossa amiga maravilhosa, Deisiane Helena. Veio de Tramandaí especialmente para participar do nosso Podstéricas. Deise, para nós, tu é sinônimo de sucesso, sabe, né? Ela é ginecologista, mãe, mulher. É um sucesso em pessoa. Amiga, tu tem TPM? Tenho TPM, gurias. A gente nem acredita. O meu marido que sabe disso. Mas eu acho que todo mundo tem TPM, né? Então, acho que são sintomas diferentes, são observações diferentes e cada uma tem um grau diferente também. A gente estava estudando, né? Daí eu vi uma estatística que 70% das mulheres têm ao menos um sintoma durante a vida. 70% pra mim é muito baixo, porque pra mim, todas nós, é 100%. Tu tem 100%, né? Então, que nem a Nessa estava falando, assim, na verdade a gente não era pra gente ter TPM, né? Porque o nosso ciclo menstrual, a gente foi programada pra estar grávida ou amamentando, né? Pra tudo acontecer pra ovular e aí engravidar e amamentar. Então, até isso, o fato da gente conseguir conhecer o nosso ciclo menstrual ajuda tanto, né, na vida, no dia a dia. Com certeza. Então, se a gente tivesse esse conhecimento lá desde a adolescência, tantas coisas poderiam ter sido tão mais leves, né? Então, conta o que tu estava falando nessa ideia desde... Então, primeiro nós vamos pedir para nossa convidada se apresentar. É verdade, já tô falando, viu? Já tô lá na frente. Eu já tava tensa, eu já ia começar a falar, mas eu esqueci, né? Vou me apresentar, então. Meu nome é Deisiane Oliveschi, eu sou médica ginecologista, já fui obstetra, agora eu só fico na área da ginecologia. Me formei em 2005 na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto gloriosa! Tendo feito a residência na Santa Casa logo depois, com especialização em patologia do trato genital inferior. E comecei a fazer mestrado, né? Me juntei, né, com meu então namorado e engravidei no meio de um mestrado. E aí acabei indo para Tramandaí, trabalhando ali, estudando mais a prática de consultório, onde eu tô até hoje. E são os 2 filhos lindos com o consultório. De super sucesso, né, amiga? Porque tu já é referência ali no Instagram. Ela tem quantos mil seguidores? Mais de 3 mil, né? 4 mil. Mais de 4 mil seguidores. Nossa referência. E agora, depois do podcast, nós vamos dobrar a meta, né? Nós vamos dobrar a meta. Isso, doutora Deisiane, tudo junto. Deisiane com Z. @ doutora Deisiane. Isso. Então, quem não segue, aproveita para seguir o @ doutora Deisiane e nos seguir também no @podstéricas. Amiga, mas conteúdo interessante. E nos conta do consultório, assim, tem... eu e a Nessa, a gente já tá um pouco mais afastada de consultório, porque a gente faz muito ecografia e plantão, enfim. Mas na época que eu fazia, tinha muito essa queixa, né? Do ciclo menstrual, da TPM, de não conseguir... Então é isso que a gente queria, nesse episódio, meio que abordar e explicar pras gurias, né? Pras nossas amigas, enfim. Até como amigas, né? Quando a gente vai em festa e alguma coisa, as amigas, a gente começa a conversar, elas já vêm falar alguma coisa, né? Ai, guria, não aguento mais, é dor de cabeça, não sei o quê. O que eu faço? O que eu tomo, né? O que eu tomo? Precisa tomar alguma coisa? Primeira questão. Eu vou começar a lançar as questões polêmicas. Bom, na verdade, assim, a TPM é uma queixa, assim, muito frequente no consultório do ginecologista geral. A gente... Realmente, como a Roberta disse, né, são 70% das mulheres brasileiras. Esse é um dado do Ministério da Saúde. E se a gente for pegar, assim, sintomas, tem mais de 150 sintomas de TPM. Então, assim, às vezes a paciente está falando contigo no consultório e nem ela se dá conta que ela tem TPM, né? Porque ela tem uma queixa de uma dor na mama, mas aí tu começa a perguntar, mas que época que dá, como é que é essa dor? E quando tu vê, de repente, tá ali se encaixando num sintoma de TPM. E é muito importante a gente abordar isso nesse podcast, gurias, porque não é só para as mulheres. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente convidar os nossos excelentíssimos namorados, maridos, pais, irmãos, para conhecer o que é a TPM, né? Entender, porque assim,
foi o que a Vanessa disse, né? A gente deveria ou estar menstruando, ou grávida, ou amamentando. A mulher não foi feita para sangrar, eu falo isso sempre para todos os pacientes. Mas nós somos cíclicas, então a gente obedece esse ciclo é da nossa natureza. E esse ciclo tem a música do Raimundos, né? Mulher de fases, é como se fosse a lua. A gente tem essas variações ao longo do nosso ciclo. E é importante entender isso, primeiro de tudo, conhecer, até porque isso vai ajudar a gente a tratar melhor, entender, né, e abordar melhor a questão da patologia e o sintoma que nos incomoda. Porque como adultos, isso já nos incomoda e influencia na nossa vida, né, na nossa qualidade de vida. E aí, quando começa tudo lá na adolescência, a gente, né, toda aquela variação, mudança hormonal, e a gente não tem noção do que está acontecendo, e muitas vezes pai, mãe, irmãos também não tem. Imagina se tudo isso fosse como se fosse só uma rebeldia, como se fosse, exato. E aí, muito poucos são os que se dão conta, tipo, isso é meio cíclico, né? Daqui a pouco ela vai menstruar e vai ficar bem, né? Então, é bem isso. Falta o conhecimento e o autoconhecimento, né, das nossas fases, e tem relação com a lua, né? A gente com certeza. Tanto é que quando várias mulheres estão convivendo muito tempo, tem aquela coisa de começar todo mundo a ciclar na mesma fase, né? Fazem sincronia, né? Dos ciclos. Todo mundo sangra na mesma época, todo mundo ovula na mesma época. TPM na mesma época. Tudo louca. Inclusive, nos serviços de ginecologia, a gente vê muito isso, principalmente nos serviços de ginecologia, dominado nos por mulheres, né? Exato. Tudo louca na mesma época do mês. Todas. Não, e vocês lembram, a gente tinha um colega, o Jader, que era um dos únicos homens que dizia, vocês estão tudo na PTPM, né? Vocês estão tudo coordenada. E é isso aí. É isso mesmo. E é importante ter essa empatia com a questão da TPM, porque uma coisa muito fácil é exatamente, tá na TPM, né? Quer uma coisa pior que vai dizer, tu tá na TPM, né? Não, tu invoca o diabo, né? Liga o modo demônio. A TPM tá prevista no Código Penal, né? Então, a gente tem atenuante, inclusive. Tem. Mas é importante essa questão. E pra falar de TPM, eu acho que as gurias concordam, eu acho que a gente tem que entender o ciclo menstrual. Né? Exato, então, assim, a gente tá falando entre ginecologistas aqui, amigas, mas para quem está ouvindo, às vezes tem uma dificuldade de saber como é que é o ciclo menstrual, né? Então, eu não sei se eu posso começar falando. Pode, né? Fica à vontade, até eu vou olhar para vocês como se eu estivesse olhando um paciente no consultório, tá? Porque eu tô nervosa. Mas assim, geralmente a gente tem um ciclo que é de 28, 30 dias, tá? E o primeiro dia do nosso ciclo é o primeiro dia da nossa menstruação. Então, a gente vai saber quantos dias tem o nosso ciclo, porque vai ser entre o primeiro dia de uma menstruação de um mês e o primeiro dia da menstruação de outro. Da próxima. E, por exemplo, se no caso a maioria das mulheres acaba tendo um ciclo de 28 dias, vai menstruar no primeiro dia e dali a mais ou menos uns 14 dias é o período da ovulação. Passado o período da ovulação, que é o período que a mulher tem a maior chance de engravidar, né? Ela vai passando por uma segunda fase de ciclo. Eu não vou entrar em biologia aqui para ninguém dormir no nosso podcast, mas depois desse meio do ciclo, a coisa vai se encaminhando para uma nova menstruação se essa mulher não engravidou. Então, nessa questão, como é que a gente avalia essas duas fases que são bem distintas entre, né, as duas menstruações e o período da ovulação no meio? Quando a mulher menstrua, ela tem uma baixa hormonal de estrogênio, que ela vai uma se queda sentir brusca, cansada, né? Que a gente fica mais introspectiva, é aquele momento que tu ainda pode sentir alguma cólica, enfim. E depois disso, um período depois de 3, 5 dias menstruando, enfim, essa mulher vai parar de menstruar e vai começar a aumentar um hormônio, o estrogênio. Eu acho que isso é importante, né? Sem a gente aprofundar muito, mas acho que é bom as mulheres entenderem que o estrogênio e a progesterona são os principais hormônios, exatamente, né? Eles que ditam a dança. Que ditam tudo e que coordenam tanto a nossa parte física quanto psicológica também, né? Com certeza. Essa questão do aumento do estrogênio, a gente vai sentindo na nossa pele, né? Então, assim, a gente se sente mais produtiva. Por que vai acontecendo isso? Porque
voltando mais uma vez na questão de que a mulher, né, para engravidar, a gente se prepara todo mês para gerar uma nova vida. Então, o ciclo, ele é exatamente isso. Ele vai fazer com que tu seja... Eu tô falando de natureza, tá, gente? Mas, assim, tu vai te diferenciar das outras fêmeas para conquistar o macho. Porque tu tá querendo procriar. Então, tu vai te sentir mais disposta, mais feroz, mais ativa. Mais sensual. Com aquele rubor. Sem dúvida. Poderosa, né? Até aquele momento, assim, ó, que a tua pele tá linda, tá brilhosa, teu cabelo tá maravilhoso, tu tá Beyoncé no intervalo do Super Bowl. Sabe aquele cabelo, aquele ventilador. Exato, o ventilador no rosto. E aí, assim, ó, cheia de iniciativa. E aí vem a ovulação. Sim. Né? Que se tu conseguiu conquistar, né, é o momento de procriar. Só que às vezes isso não acontece, né? Pro bem ou pro mal, enfim. Muitas vezes. Né? Depois da mulher se sentir imbatível, né? Aí a coisa começa... Exatamente. E aí... depois desse pico de estrogênio, ele começa de novo a reduzir e aí começa a progesterona. Aí a ladeira abaixo. Aí é só sucesso, né? Porque é aquela sensação, né? A pele vai voltar a ficar oleosa, o cabelo também. Então, tudo vai desfazer, né? O circo todo. E nesse período vai terminar com uma nova menstruação. Que é o útero chorando lágrimas de sangue por uma gestação que não aconteceu. Não, e pra ver como... Até o nome do nosso podcast, né? A histeria, né? O Hipócrates, né? O cara percebeu que tinha algum momento ali que ele chegou a dizer que sangue subia pra cabeça, porque a coisa ficava tão punk, ele vê as mulheres tão enlouquecidas, coletiva ali, que tinha que ter uma explicação muito bizarra, como o sangue subir pra cabeça pra descompensar elas desse jeito, uma coisa, né? Que ele via só em mulheres, né? E que era cíclico realmente, né? Exato. Que todo mês acontecia. Então, tinha uma época do mês que o sangue subia pra cabeça. E aí as pessoas tudo descompensavam. E aí, então, nesse ciclo, né? Onde é que entra a TPM? Então, esse período, né? Em que a mulher tem esses sintomas e... 3 a 5% das mulheres que acabam tendo esses sintomas, que é um conjunto, na verdade, de coisas que a gente observa antes do período da menstruação. Então, o que são as queixas assim, mais comuns, né, que a gente observa? É a dor na mama, é a dor de cabeça. A irritabilidade. A irritabilidade. A labilidade. Exatamente. Então, assim, muitos desses sintomas, né, eles são decorrentes dessa variação hormonal. E aí a gente tem que, depois de entender a questão do ciclo, a gente tem que entender como a gente vai lidar com esses sintomas. O que a gente pode fazer para melhorar inclusive, reduzir, né, num ciclo futuro, enfim. Muito que a gente fala daqui não é tratamento medicamentoso. A Vanessa perguntou, né? Qual é o tratamento, qual é o remédio? Mas existem vários, né? E tratamento, primeiro de tudo, é o nosso estilo de vida, é a nossa alimentação, é o nosso sono, porque se isso não vai bem, nada vai bem. Que já é o problema da mulher moderna, né? Que a gente tem que... Total. Sim. E a gente tem que entender que, assim, todas nós temos TPM de um certo grau. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e também tem que aprender a dar aquela pausa que é necessária, porque a gente não é a mulher maravilha o tempo todo, a gente não é a mulher multifuncional HP, né? Que imprime, faz cópia, enfim. A gente tem que ter um tempinho pra gente e isso faz parte também dessa abordagem. É muito importante a paciente entender que ela não é a única, que ela não é a estranha no ninho, né? E que essas coisas acontecem, isso, né? Cada uma tem o seu tempo, respeitar o seu corpo. Exatamente, exatamente. Essa primeira, eu queria tanto que essa primeira fase do ciclo durasse mais tempo, né? Imagina o que a gente ia fazer, gente. Podia. Né? Nessa primeira fase estrogênica, se a gente... Só tendo 2 semaninhas ali, a gente já faz horrores. Imagina, né? Tendo Mas acho que isso aí foi friamente calculado para um homem. Senão a gente já teria dominado o mundo, né? Já teria dominado o mundo. Agora tem um problema nessa fase. Eu já percebi, não sei se você percebeu, eu não posso ir no shopping, porque eu acho tudo lindo.
Acho tudo maravilhoso. E tudo fica acho bem que eu na posso, gente. E tudo fica bem. Tudo fica bem. Posso comprar tudo. Todas as maquiagens. Mas bem parceladinho. isso é a falta da serotonina. Tem alguém que vai querer fazer um shopping, né? O cartão tem que ser escondido nesse momento. Tem alguma que vai se atolar na barra de chocolate. Aqui, ó, no celular, na compra do celular. Exatamente. Principalmente aquelas que moram no interior, que não tem tanto acesso a shoppings, né? Mas é muito... Se a gente for ver, assim, organicamente, é muita química nessa alteração do ciclo menstrual, TPM, tudo, né? Porque bem na época da TPM, a gente tem uma liberação de substâncias inflamatórias ali, né? Sim. E como que tu combate toda essa alteração? Porque é isso que vai te dar o inchaço, o desconforto abdominal, a dor lombar. A dor na mama. Né? O distúrbio do sono. E isso, se for muito exagerado, que se transforma no transtorno disfórico, que é aquelas palavras dificílimas que a gente fala no consultório, os pacientes não entendem nada, né? Mas é quando a TPM, o usual, se torna patológico. E aí, principalmente com sintomas graves, na verdade, não são mais graves, mas sim mais interferem psicológicos, mais no exatamente. dia a dia, né? Qualidade de vida. Uma coisa é tu ter, durante o teu período pré-menstrual, a cólica, enxaqueca, dor de cabeça. Agora, se é uma coisa assim, que tu simplesmente não consegue levantar da cama, né, para ir trabalhar, fazer tuas atividades diárias, e isso começa a ter um impacto psicológico negativo. Muito grande. Na produtividade também, né? Nesse caso, né? E aí, a gente precisa entrar com um tratamento medicamentoso nesse caso. E nunca é só ele, é sempre multidisciplinar também, né? Porque o básico, assim, claro, tu fazendo exercício físico, tu liberando endorfina, tu já consegue combater várias dessas substâncias. Te alimentando bem, né? Que não é só o chocolate que vai te dar a serotonina, né? O chocolate pode, né? Mas aqueles 70%, aquelas 25 gramas. Mas é difícil, amiga. A gente quer comer esse esticadinho do filho, entendeu? É esse cheio de açúcar. Esse chama mais atenção, realmente. O período que a gente deveria se cuidar mais é o período que a gente mais quer enfiar o pé na jaca, né? Esse é o problema, né? Porque dá aquela sensação imediata ali na hora de, agora eu tô bem. Mas logo depois vai, né? Tu vai afundar de novo, vai querer comer mais um chocolate. E aí vai pro culote, né? Que nem... É via direta, né? Da boca direto pro culote. Então, isso também a gente... é difícil, né? Fazer exercício físico regular. É difícil. É difícil se alimentar direito. É difícil. Mas é o caminho pra te não ficar a vida inteira dependente de um tratamento medicamentoso, de repente, né? Fazer uma terapia, que nem é a primeira opção, né, de tratamento. A primeira opção realmente é mudança do estilo de vida pra várias doenças, incluindo TPM, né? Sim. Isso. E aí, terapia era uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que ter direito a fazer, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Terapia. Bolsa. Muito bom, Vanessa! Eu vou propor. Vamos lançar. Acabou de criar um projeto aí de governo, Bolsa Terapia. Bolsa Terapia. Que é aquele momento que tu para pra analisar e pensar na tua vida, entendeu? Uma vez por semana, pelo menos, né? E essas pequenas alterações, assim, que já iam fazer muita diferença na nossa qualidade de vida e produtividade, né? Com certeza. Que muitas vezes muita gente não entende, né? Que a produtividade pode cair por uma questão bioquímica e a TPM, mesmo, né? E a TPM, ela tem esse impacto, né, importante na questão do trabalho, da produtividade, mas tem empresas que, né, acabam liberando seus pacientes no período, né, de TPM, exatamente por causa, sabem que elas rendem menos, né? Então, assim, tem equipes todas que trabalham nisso, né? E que vão render muito mais dali uma semaninha, espera uma semana. Espera um pouquinho. Largar currículo. Eu pensei, mas não é empresa que eu quero largar meu currículo. Não é muito próximo. Outra coisa também que as gurias perguntaram, assim, por que a gente fica tão inchada, né? Mas tudo isso é bioquímico, tipo, a progesterona vai deixar teu intestino mais lento, vai ficar mais inchada. Então, a alimentação vai ajudar, o exercício físico vai ajudar o intestino a funcionar melhor. Ai, doutora, eu gosto de menstruar porque daí desincha. Mas não é que desincha, é uma sensação que tu tem, né? É a sensação que dá, mudou a fase do ciclo, entendeu? Exatamente, trocamos de fase, né? Exato. Então, tudo isso... tem até a questão do anticoncepcional, né? A paciente quer uma maneira de evitar a gestação e usar algum tratamento, o anticoncepcional oral é ótimo, né, gurias? Ajuda bastante. Certeza. Só que ele realmente vai nos tirar dessa ciclicidade, vai nos deixar mais, né...
Eu sempre digo que é uma balança, né? A gente tem que colocar as coisas na balança. Então, voltando, né, no assunto da anticoncepção, e ela tem muito a ver com a questão do manejo do sintoma da TPM, né? A gente não fala só de anticoncepcional oral. Quando a gente tem uma paciente tem um sintoma importante de TPM, é importante bloquear a ovulação dessa mulher, né? E não é todo método hormonal que causa isso. Então, às vezes, vem uma paciente, não, porque eu coloquei um DIU hormonal, mas eu continuo tendo... Sim, tu vai continuar. Exatamente, teu eixo hormonal, ele funciona dessa forma, mas é importante, de novo, entender como é que as coisas funcionam, como é que o seu método funciona, porque vai ter o pró e vai ter o contra desse método, né? Então, não é a questão de menstruar, por exemplo, né? Porque essa mulher que está usando um DIU hormonal, ela não vai menstruar, na grande maioria dos casos, mas ela pode continuar ovulando, e na maioria das ciclando, vezes... né? A gente vê isso na eco, né? A gente olha, direto. A gente vê, o dia tá no lugar e tu ovulou pelo ovário direito. Como assim, doutora? Eu tô ovulando? Apavorada, porque vou lá. Na real, eu vou voltar na gineco. Sinceramente, eu acho que foi muito vendido esta ideia de quando se iniciou a comercialização desse método que, pessoalmente, eu acho maravilhoso. Né? Que resolve, inclusive, sou usuária. Sim. Sharing eu me também. patrocina. Aqui, né? Temos... Sharing. Piada interna, galera. Piada interna. Não é nem mais sharing, né? São antigas. Elas não são da minha época, tá, gente? Eu sou mais jovem. É mais jovem, né? É que aqui em Porto Alegre não chegou essas modernidades ainda, do Tramandaí. Não, mas é um método maravilhoso, mas realmente falta essa questão de explicar que não vai bloquear a tua ovulação. Bloqueia o teu ciclo hormonal, tu vai continuar oscilando os teus hormônios, só no local, né? Tu vai, se tu sofre de TPM, ele não talvez é um bom método, talvez não seja a melhor opção para ti, talvez tenha que entrar com alguma outra coisa junto. Mas se a paciente se propuser a mudar estilo de vida, fazer exercício, eu tenho certeza que ela vai se sentir muito melhor com as duas situações juntas, né? Sim. Sem dúvida. Não, e essa questão de mudar o estilo de vida não é fácil, né? Eu adoro um exercício físico, gostaria de fazer mais do que eu faço. E eu tenho a completa consciência, apesar de dizer para os pacientes mudarem a alimentação, de que se eu deveria me alimentar melhor, né? Eu também. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas o nosso trabalho é orientar, né? Orientar. O resto eu deixo pra mim, os ginecos me orientar. Mas uma das coisas que eu admiro a Daisy, porque a Daisy, ela consegue manter um padrão, assim, sabe? Se tu vai... Sigam ela no Instagram. Que é motivador. Motivacional, motivacional. Ver que ela treina, ela fala e ela faz. Ela treina. Ela come direitinho, ela treina. A gente morre de orgulho dela, por isso que a gente chamou ela. Porque a gente só fala quem a gente admira como aqui. Modelo pra evitar a TPM, mas mesmo assim eu tenho também, então não adianta. Garanto a gente que vai menos tentar do que driblar. Nós, né? A gente tenta driblar. Mas realmente, assim, é uma coisa de hábito, né? O início a gente não gosta. O problema é sair do sofá, né? Essa questão sempre é difícil, né? Pra qualquer coisa. Tu ama fazer? Mas eu amo ficar no sofá ali, né? E tu pode muito bem comer aquele prato que o nutricionista te manda comer pensando, né? No xizão, no final de semana. Mas é uma questão de costume mesmo, né? Porque quando tu adequa a tua alimentação toda pra uma alimentação mais regrada, daqui a pouco tu nem sente falta mais de comer aquelas coisas gordurentas todas, né? Exato. Uma questão de costume, hábito mesmo. É verdade. A questão da alimentação, a gente fala muito, assim, uma coisa que eu toco muito nessa tecla no consultório, é a questão da retenção de líquido, né? Porque é uma queixa muito importante. Então, assim, eu sou uma pessoa que faço atividade física, eu me alimento relativamente bem e eu tenho uma alteração de retenção, assim, que chega a variar, às vezes, 2 quilos de peso no dia. Sério? Sério. Então, assim, essas coisas incomodam bastante, né? Agora começou o grupo de autoajuda. Amiga! Mas, assim, e se a gente começa a se dar conta, assim, poxa, eu tenho que tomar mais água nesse período, né? Eu tenho que diminuir o meu sódio. Poxa, melhorou a minha mama, né? Não tá tão mais inchada, mas aquela sensação do inchaço abdominal também que a gente observa. Não, isso a gente observa, né? Dor de cabeça. A gente é o que a gente come, a gente observa, né? Total, porque a dor de cabeça acaba sendo o quê? É um inchaço também, né? Então, a gente vai modificando, claro, aos poucos isso, quando tu vê, puxa, não tive mais dor de cabeça, já é o 3º, 4º mês. E aí, claro,
tu mantém, tu tem essa retroalimentação, né? Positiva. Tu teve uma boa resposta, então, poxa, eu vou tentar esse mês de novo. Continuar. E em TPM isso é primordial, porque todo mês vai ter de novo. E essa questão do exercício físico, né? O problema é tu sair de casa, tu ir, né? Então, uma coisa que pra mim funciona super bem é não ir em casa, entendeu? Sim. Pra mim, funciona melhor treinar no fim do dia. Daí eu saio do trabalho, não passo em casa, porque se eu passar em casa com criança, filho, eu vou ficar, não vou ir. E vou direto. Agora, tem gente que prefere acordar de manhã e ir, e aí já toma um banho na academia e vai, né? Então, eu não acho é o meu caso. Eu também não sou. Não, mas esses aí eu tenho uma teoria, né, de que os ETs estão chegando e, inclusive, já estão entre nós, né? Gente, acordar às 4 da manhã pra ir treinar. Nunca consegui, amiga, levantar não pode pra ser treinar. Natural. Isso é uma coisa que eu admiro muito quem faz, porque eu nunca consegui. Sempre que eu deixei pra treinar de manhã, eu pensava assim, não, vou dormir mais um pouquinho. E aí acordo, né, em cima da hora pra ir trabalhar, entendeu? Gente, não, a gente trabalha demais, a gente tem que se desculpar um pouco também. Tem que ter aqueles momentos. Né? Então pra mim, essa é uma dica que pra mim funciona bem, assim, eu não posso passar em casa, eu já tenho que sair. Tu sai com a mochila, bom. Não, tu já tem que ir com um propósito, né? No meu caso, por exemplo, estabelecida. No meu caso, foi uma cirurgia. Como assim, amiga? Eu acabei operando meu joelho e... Aí precisei fazer reforço muscular. Então, para não ter que operar o outro ou reoperar aquele joelho, eu agradeço todos os dias ao meu traumatologista. Sim. Porque uma coisa que me fez foi também... o que me motivou. Exato, que agora me lembrando, tu falando, que me fez voltar, porque eu treinava muito na época da faculdade, aí entrei na residência, escangalhou tudo, né? Porque mas a residência só trabalha, né? Que a residência descangalha sempre. E aí não voltei. Aí eu tive o Fê, e aí comecei a ter muita dor nas costas, né, pra carregar, né? Porque a criança era grande, né, sempre foi, nasceu com 3.700, então sempre foi gordinho. E aí comecei a ter dor nas costas, disse, gente, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, né? Tá errado isso, porque eu só tinha 33 anos. E aí eu pensei, não, tá faltando exercício. E foi o que realmente ajudou a diminuir. Tanto é que quando a gente tá trabalhando, a gente tem muita dor no ombro, né? Isso, demais. Se tu para de fazer... Se eu paro uma semana de fazer exercício, eu volto a ter dor no ombro. Claro. Então... Condiciona, né? Ao invés de tu ficar ali usando um anti-inflamatório, aí vai na fisioterapeuta e resolve na hora. Físio maravilhosa, mas a físio não é milagreira, né? Não vai resolver pra vida inteira. Então, voltar a fazer exercício alivia muito. A gente acha que tá com dor, não vai conseguir fazer. Claro, tu tem que passar por uma avaliação. Mas o exercício vai te ajudar a não voltar a ter essa dor, né? Então, são várias coisas que a gente não se dá conta que no nosso trabalho a gente faz. É uma coisa mais... E é muito mais prático tu chegar e tomar um analgésico. É mais prático. Um analgésico, um relaxante muscular. Um analgésico, aí toma um vinhozinho e pede uma pizza, afinal eu mereço. O problema da TPM, aliás, é o eu mereço. Recompensa, né? Porque tu diz assim, eu passei tão mal, hoje eu tô inchada, eu tô com dor, tô com cólica, eu tô irritada, eu quero matar todo mundo, eu mereço um chocolate. Eu mereço uma pizza, entendeu? Assim como a gente merece depois do plantão. Merece, mas a gente merece R$1 milhão também, entendeu? Mas ninguém vai te dar R$1 milhão, entendeu? Então, isso tudo a gente tem que pesar, né? Claro, de vez em quando vamos enfiar o pé na jaca, né? Não dá pra também ser tão, limitar tanto, assim, porque também, né? Somos humanas, né? Nada é sustentável se for tão rígido, né? Tu não consegue sustentar sempre. Tipo assim, um hábito se tu for extremamente rígido. E eu vi isso na época que eu tive todas as minhas alergias alimentares, né? Que eu não podia comer, que era uma coisa assim, risco de vida. Uhum. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, que saudade que eu tenho de comer um pedaço de queijo na minha vida. As coisas simples da vida. E depois eu me acostumei a não comer muitas coisas, né? Só que de vez em quando eu preciso comer. Parece assim que é uma respirada, assim. Eu disse, agora eu sei que eu vou passar mal, mas eu... Mas eu acho que é importante, claro, não tô falando de coisas extremas, mas assim, essa flexibilidade é importante. Né? Isso, porque senão a gente surta. Mas a flexibilidade também não pode virar um hábito, ao meu ver, né? Sim, não. Porque quando tu aí muda é uma rotina. Quando tu muda o teu estilo de vida, aquele negócio eu não acredito naquele negócio de uma vez por semana o dia do lixo, entendeu? O dia do lixo, se eu fizer uma vez por semana, eu ferrei, entendeu? Vai ser todo dia o dia do lixo lá em casa. Não, já que, né? A coitada da Jaque. Aí a gente vive para a Jaca. Então, é assim, é esporádico e eventual mesmo, né? Até porque a gente paga com o próprio corpo ali. Com a nossa saúde, né? A nossa saúde, exatamente. E tu vai... e a gente vai envelhecendo, né? Avançando e o metabolismo vai mudando. Então, a única coisa que vai...
conseguir dar uma freada nesse metabolismo, vai ser o exercício físico, né, gurias? E a boa alimentação, e o sono. O hábito. O hábito. Então, tipo, nós, graças a Deus, nós somos uma geração que temos uma consciência de que a menopausa vem com tudo, né? Então, e vem para todas. E vem para todas, exatamente. Então, a gente já tem essa coisa de que, eu pelo menos já tô nessa. A Vanessa disse que não, que ela não tá, porque ela é mais nova. Mentira dela. Eu tá? sou? Não, eu gente. Não. Muito mais nova, desculpe. Eu te conheço faz tempo. E aí, eu já tô pensando nisso, sabe? Tipo, tem que me preparar pra menopausa, porque o meu metabolismo já não é dos 10 mais rápidos, né? Então, quem já não fez uma bioimpedância na vida, né? E se deu conta do seu metabolismo não é aquela coisa. Então, eu já tô pensando nisso, gente. Se o meu metabolismo passou os 35, já comecei a sentir, né? Passou os 40. Imagina o que vai ser da menopausa, né? Ladeira abaixo. Então, é isso que eu costumo falar para as gurias, a gente tem que começar a se preparar, porque é aquela coisa de... A gente já sabe como é que vai ser, né? Então, se tu quer virar aquela vozinha com 50 anos, bom... É uma opção. Exato, mas a gente não é mais essa vozinha, qual entendeu? Vozinha que tu quer ser, né? Tu quer ser a Rodaica com 50 anos. Tá maravilhosa. Né? Tá maravilhosa. Não, e a Angélica, né? Também, Angélica. Mas isso são grandes exemplos que a gente tem, né? Porque eu acho que foi a Vanessa que disse já em uma outra situação, né? A avó de alguns anos atrás era outra avó, né? E voltando para a questão da TPM. Sim. Mas assim, a gente tendo essa rotina, e não precisa ser uma rotina de atleta, né? Mas sabendo que, poxa, no teu período da menstruação, tu faz uma atividade que mais tranquila, mais calma, até isso a gente que pode te adequar, né? Mais, né? Uma caminhadinha. Exato, né? Vai fazer um pilates, vai fazer uma yoga, né? No período da pré-ovulatório, ovulatório, é aquele que tu exercício vai correr. De explosão, que tu consegue ter uma performance melhor, né? Então, assim, treino de força é diferente. E isso continua, de certa forma, na menopausa, porque daí a gente tem interesses diferentes, né? Na menopausa, a gente tem a preocupação com a osteoporose muito maior do que nessa época. Mais a musculatura, então, né? musculação, né? Então, eu sempre digo para meus pacientes, mas o que eu vou fazer? Vou fazer uma caminhadinha. Não, tu pode fazer a caminhadinha, mas vamos tentar começar também a fazer isso, porque o nosso organismo precisa desses diferentes estímulos. Eu acho que hoje em dia até os personagens, os professores de academia, eles têm consciência disso, né? Porque tu chega já dizendo, hoje eu não tô bem, eles já pensam, não, então hoje vamos focar em outra coisa, né? Vamos fazer diferente. André, tamo junto, André. Né? Então, até isso, assim, todo mundo já tá tendo essa consciência de que realmente as mulheres não são sempre iguais, a gente tem momentos ali de maior produtividade, maior rendimento, com né? certeza. Muscular, enfim. E então até isso a gente pode adequar. E outra coisa também que eu tava lendo é a questão de meditar, né? A gente é muito agitada. Sim. Né? A gente tá sempre aqui, ó, né? Sempre correndo. É o what's next, né? E eu vi ali, né, a questão de que a meditação também, e faz todo sentido, né? De que melhora muito essas coisas, principalmente da ansiedade e da labilidade emocional. Da concentração, né? E hoje em dia tem até aplicativo, né, de meditação. Sim. Então, é meio difícil, né? Eu sou daquelas que começa a meditar meio que olhando se vê se todo mundo de olho fechado, se eu tô sozinha aqui, o que tá acontecendo? O ideal é tu meditar mesmo no ambiente que, sozinha, né? É tudo coisa que a gente vai treinando, né? Eu também não sou uma pessoa que medita Eu não consigo, né? Porque eu tenho um furacão de 3 anos que não é impossível tu meditar, a não ser que seja no momento que ele esteja dormindo. Exato. Né? Dormiu, daí a mãe consegue meditar. Mas normalmente quando ele tá dormindo é o momento que a mãe vai fazer as outras coisas da casa, né? Mas tudo bem, eu dou um jeito. Graças a Deus eu fui abençoada pelo Senhor, né? Que eu não tenho tanta a disforia, né? Eu não tenho tanto sintoma psicológico. Eu tenho mais inchaço. Eu me lembro agora... Que é a maioria, né, Vanessa? Que é a maioria. Quando eu comecei a me dar conta, né, de TPM, eu comecei a me lembrar que tinha épocas do mês no colégio, assim, que eu ficava com o ranço da minha melhor amiga, gente. E aí, agora eu pensando, isso era muito TPM, porque eu era... Nós éramos grudadas. Aí chegava naquela... Meu Deus, eu acordava, olhava pra ela, chegava no colégio e pensava, meu Deus... Né? Dá vontade de matar, coitada. E depois vinha, ficava tudo bem, entendeu? Então, até isso, sabe? As pessoas que estão perto são as que mais sofrem, né? Por isso que eu falei no início, é importante que a família entenda, porque não é uma coisa única tua, né?
sim. As mulheres ciclam e faz parte da vida da mulher. E até isso, até as tuas relações interpessoais, né? Pra E mim. não há uma regra também, né? Tem gente que tem sintomas diferentes nas diferentes épocas do ciclo, né? Sim. Por exemplo, a libido aumentada, que via de regra é em torno ali do período ovulatório. Sim. Bioquimicamente se explica por quê, né? Mas tem várias pacientes que dizem que em torno do período menstrual elas têm a libido aumentada. Eu também não sei explicar isso pra elas. Eu digo, ai de Deus. Ai de Deus. Olha, filha, não Agradece. sei o que está acontecendo, Agradece E e aproveita, porque não é todo mundo. aham. Mas normalmente o que acontece dizia sua durante mãe, o né? período... Você não é todo você mundo. não é todo mundo. Normalmente o que acontece é que em volta do período menstrual a gente tem uma queda vertiginosa da libido, né? Tu não quer, tu tá com labilidade emocional, tu tá te sentindo mal, tu tá cansada, é um cansaço Mas, incrível, Vanessa, né? a questão da libido, ela não é única, né? Não é só hormonal, a gente sabe, né? Existem múltiplos fatores. Exato. Então, daqui a pouco, essa paciente, ela não vai perceber tanto a questão hormonal, porque, de novo, cuida da alimentação, tá dormindo bem, tá bem no seu relacionamento, então as coisas surgem mais fácil, Aí flui mais, né? É a mesma coisa. O paciente chega no consultório, minha testosterona deve estar baixa. Ai, sim. aham. Isso aí, ó. Porque, gente, não é só isso. Tudo é culpa da testosterona. Não é só A isso. pobre da testosterona ganhou um protagonismo gigantesco Ganhou. nos últimos Ganhou. anos, né? Ganhou. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim. Então, quando a gente tenta abordar isso e dizer que não é culpa só ou única da testosterona e que a gente tem que, né, cultivar essas coisas, exercitar a libido, né? Sim. Então, Tudo é questão tem de... gente que consegue fazer mais fácil. Autoconhecimento e tempo, né? A nossa vida tá muito corrida, a gente não conhece como é que tá funcionando o seu corpo, não tem tempo de pensar, né, como tá funcionando e no que eu tenho que focar mais. Tipo, a Vanessa falou que dela é mais físico, então ela tem que pensar mais nas coisas físicas. Aí já é mais emocional. Pra mim, vai fazer a diferença fazer uma terapia, fazer tentar meditar, né? Ali quando as crianças estão dormindo, né? Ou de manhã ou antes de dormir, né? Então, mesmo no início da meditação, a gente pensando em 200 mil coisas pra fazer. A lista de Consegue compra do desligar, mercado. né? Sim. Mas vai ter uma hora que tu vai Putz, começar... esqueci de tirar a louça da máquina. Será que eu tirei o ferro da tomada? Ou então, aí, tu acha que eles estão dormindo, a gente... mãe! Aí, tipo, não, acabou a minha meditação. Já era a meditação. Meditação é pros fortes. Mas uma hora que vai dar, a gente não pode desistir. Não, a gente tem que né? tentar. A gente Não, é eles brasileira, não crescem. desiste nunca, né? Eles crescem, né? E... Já foi muito pior do que é hoje em dia. Não, e outra coisa também é que ir no shopping, deixa pra ir no shopping na segunda fase, que tu não vai gastar, entendeu? Tu não vai achar tudo lindo. Mas aí eu fico meio deprê. Existem técnicas, né? Assim, na segunda fase, no shopping, se eu for comprar roupa pra mim, tudo eu acho que, eu tô gorda, Tá ruim. gente. Mas viu como é tá, bom isso conhecer também. o ciclo? Não dá. Viu como é bom? Então eu até prefiro ir naquela primeira fase ali, né? Que tô Tá me te sentindo sentindo- gostosa. Mas não pode se sentir rica. Tem que se sentir Exato. gostado, mas não rica. Exatamente. Né? Então, são várias as dicas, assim, que conversando... Às vezes, no consultório, a gente não tem muito tempo de falar tudo, De conversar, né? É. Então, essa também foi a ideia do podcast, que às vezes a gente no consultório conversa, fala, e a paciente Abordar tudo, né? não consegue abordar tudo. E aí, às vezes, na hora que ela tá levando a doutora, esqueci de mais uma coisa, e a gente pensa, Aí tu diz, ai, não acredito. agora não vai dar, porque agora já Ô, tem a amiga, próxima tem a colega ali. próxima. Então, também isso ajuda bastante. E a gente aceita dicas também, né, pessoal? Quem quiser nos certeza. mandar dicas. E a questão, então, voltando, Deise, pra organizar, então, pras gurias, assim, né? O ciclo, ele pode durar de 28, mas pode durar até 45. 45, né? 45 Eu ia dizer dias. 42. Isso é muito de 25 cada mulher. a 45 Isso, é 25. considerado normal, né? É muito de cada mulher. E muitas vezes as pacientes estão perdidas nisso também, né? Então, hoje em dia tem aplicativo, mas, enfim, o velho calendário ali, a gente pode anotar e ver, se conhecer o período do seu... Até para engravidar, né? Muitas pacientes, doutor, tô tentando engravidar já faz um ano e não consigo. Tá, mas tu sabe em que período que tu tá ovulando? O aplicativo é maravilhoso. A O agendinha, aplicativo né? dá uma Tecnologia, previsão boa, né? então até isso, tu tá tendo relação no período que não é o período Que não é tu vai. aquele. Meu marido Exatamente. viaja bem no tal... Então, ele tá viajando no dia errado, né? Porque, Então, né? Então, essa questão do tempo, né? Mas eu menstruo só de 38 em 38 dias. Não, mas tá tudo bem. tá tudo certo. É isso aí. E aquela pergunta que a gente sempre faz pra elas, seu ciclo é regular? Daí elas dizem, não. Aí tu pergunta, mas é quanto em quanto tempo? Às vezes é com 35, às vezes é com 30.
Cara, é regular, entendeu? É também isso. Irregular para o ginecologista é você não menstruar naquele mês, entendeu? É. Passou Sim. demais dos 45 Ou então dias. aquela coisa assim, tipo, eu menstruo todo dia 5, né? Não é aniversário. Não, gente. isso não existe, Eu sempre gente. falo para os pacientes, medicina não é matemática. Se É. fosse matemática, era ciência exata. E não é ciência humana. Então, é mais ou menos. É tudo mais ou menos. Mais ou menos naquele dia, mais ou menos naquele período. Que pode ser e pode não ser. Pode não ser, que nem no exército, né? Tudo pode, nada pode, tudo depende. Que não me ouçam os meus chefes. Eu fiquei pensando agora. Não, e aí essa questão de... Que eu ia falar mais outra coisa sobre o ciclo, que agora me faltou. Mas essa Deixa eu me lembrar fala, aqui da né, nossa- de ter o controle do ciclo, que é extremamente importante. Tá? Conhecer, né, essa variação e entender essa variação, isso já responde muitas das nossas perguntas, né? Então, assim, a gente... Às vezes tu tá explicando pra paciente o ciclo, daí ela olha pra ti e diz assim, pai, eu não percebi isso. A própria questão da secreção vaginal, né? Sim. Mas eu tenho uma É secreção verdade. assim, que fica assim. Sim, mas isso é E elas normal. vêm pra tratar, né? Exatamente. E aí a Tô com gente- corrimento. Eu tenho desde sempre, né? Uhum. Isso também muda ao longo do teu ciclo menstrual, né? Do teu ciclo. Então, essas observações são importantes. E uma coisa que eu vou... Esses dias até fiz uma postagem sobre isso. Vou fazer um merchan aqui. Mas esses dias até fiz uma postagem sobre isso. Quem usa anticoncepcional oral não ovula. Sim. Porque tem muita paciente que toma a pílula. Tá, mas quando é que tu menstrua? Pera aí que eu vou olhar no meu aplicativo. Aí, tá, mas no aplicativo, né? Tu não precisaria ter o aplicativo. Não, porque daí eu cuido mais no período da ovulação. Olha, se tu toma direitinho, Tu sem tem nenhum... um número exato. Aí entra a matemática. Tu tem um número exato de comprimidos. Aí nesse Mas ponto aí é a não é o matemática. teu ciclo. Tu tá tirando o teu corpo de um ciclo, né? Então, tudo que a gente tá falando aqui, dessas variações, seria o ciclo natural, né? Sim. E várias coisas também podem interferir no nosso ciclo. Porque é uma coisa também que é importante entender. É um eixo, né, de controle de hormônios. E tudo começa na cabeça, né? Que é muito perto ali, eixo hipotálamo, hipófise, ovário. O hipotálamo também é o centro das emoções, né? Então, te estressou, teve uma perda, morreu alguém na família, luto. Qualquer coisa mais importante que tenha um impacto maior no centro das emoções, no cérebro, pode sim interferir no teu ciclo. Vai interferir no ciclo. Ai, doutora, no último mês eu não menstruei, né? Mas ao mesmo tempo também eu não tive relação, então tem algum problema comigo? Tá, vamos conversar. O que aconteceu de diferente, né? Então, isso tudo pode desregular, assim como medicações, né? Que a gente usa às vezes. As atletas de alto rendimento. As atletas, também, exato. né? Então, tudo isso... Distúrbios alimentares, né? Exato. Anorexia. E outras patologias também. Então, o ginecologista não tá sozinho, né? Então, às vezes, tem um distúrbio endocrinológico junto. Alguma que alteração tá da alterando o prolactina. ciclo dessa paciente. Sim, tu tem que ter um ginecologista pra chamar de teu, né? Isso é o básico, sim. né, da mulher. Mas nem sempre nem só sempre com elas ele. procuram, né? Mas, assim, tu tá sentindo alguma coisa diferente... A primeira coisa que tu tem que fazer é procurar um profissional, né? Com certeza. Pra te aconselhar. Tu não pode te aconselhar só nas redes sociais. Toma aquilo ali que disseram ali, a amiga foi na farmácia. Achou no Google, né? Porque é um leque de coisas que pode estar acontecendo contigo que o Google não vai te responder. Ou vai te dizer que tu tem uma doença terminal, né? Sim. Eu digo para os pacientes, pelo amor de Deus, não vai pro Google, porque só vai achar tragédia. Claro, deve ter alguma coisa mais leve ali, mas elas vão... a primeira coisa que abre é a desgraça. Não vai, conversa, vai lá, pode não ser nada, né? A gente pode conversar e descobrir que foi porque tu teve um estresse gigante no trabalho e aí realmente bloqueou teu eixo e tu não vai menstruar aquele mês. E aí depois tudo vai voltando ao normal. Então, também isso, acho que também falta... A gente não tem tempo de explicar no consultório e aí explicar, né, que é tudo muito perto na cabeça, né, e tudo ali interagindo o tempo inteiro. Então, pode causar uma alteração no ciclo, tu ter alguma coisa emocional, algum impacto emocional. E essas outras questões. Às vezes essa alteração tá bem na frente aqui e a paciente não percebe, né? Agora eu fiquei interessada sobre os atenuantes do Código Penal. É real isso, gente? É real. Existe, mas alguém tem que atestar que é uma síndrome disfórica, né? Que é o mais eu conheço grave. vários ginecologistas. Tem algumas amigas gineco.
O negócio pode ser tão grave que as pessoas são... como é que é? O crime é atenuado. É atenuado, exato, isso. porque tava na É o TPM. artigo 26 do Código Penal, Olha pra Já quem podemos quiser. gastar Aí. nosso réu primário com desculpa. Não dá pra ter arma, né, amiga? Se tiver arma, olha, não dá. Nessa época do mês a gente não aconselha andar com armas. Isso. Atenção, amigas do exército. Não andem armadas na época da TPM. É perigoso. Eu não vou dar laudo pra ninguém. Não adianta pedir, né? O que mais, então, que as gurias perguntaram? A questão das... outra coisa que eu lembrei, Daisy. O café também, né? Também é uma coisa que também pode potencializar os sintomas. Eu amo um café. Mas dá pra reduzir. O café, a bebida alcoólica, o Né? cigarro, né? Tudo isso. Então, assim, café? isso. Não é? Falou a pessoa que pediu a maior caneca. xícara do café. A nossa canequinha e a caneca da Vanessa, né? Não precisa tirar, entendeu? Mas dá pra reduzir nesse período. Principalmente nessa época, né? A gente não Mas precisa então ser não só o tão café, as restrita. chantinas todas, né? Chimarrão, café. Sim, com certeza. E aí entra também o chocolate em excesso, que também é carregado de chantinas, né? No início até não vai fazer, no início do ciclo não vai fazer diferença, mas lá na TPM pode te Então, deixar... na balança vai. Sim, tô falando do café até não. Mas vai te deixar mais agitada, vai te deixar mais irritada, né? Tu vai dormir com uma menos qualidade. Então, acho que teve uma das questões foi que, quais são as medidas, né, não farmacológicas, né, que elas perguntaram sobre, para tentar dar uma aliviada nesses sintomas. Alimentação, né, então, assim, tipo, o que a gente orienta, né, existem até no mercado algumas suplementações prontas, né, que tem prímula, ômegas, oleaginosas, né, e algumas concentrações de vitaminas, mas de novo a gente volta para a tecla da alimentação saudável. Né? Que saco. Toma bastante água, te alimenta bem e mantém a tua rotina saudável. Tem que pensar no focar, né? Não adianta ficar tomando chá de sene, amiga, não adianta. Não. Que nem aquela... Nem lactopurga. O Tribulus. Tribulus pra terrestres. Pô, troça caro pra caraca. Não desempenho no treino também. Eu dou, elas pacientes pedem, eu dou. Mas às vezes é a mágica, né? 33% do placebo. de efeito placebo, né? É o placebo, exato. Tem muito. Mas se tu te agarra naquilo... Se aquilo vai fazer tu treinar mais, beleza. Exatamente, defendendo um pouco. Ele dá um up, né? Dizem as minhas amigas que treinam bastante. Dizem as minhas amigas. Né? Me contaram. Me contaram. Que dá um up. Tô sentindo que foi elas que te contaram. Me contaram, não sei, né? Sim. Pessoalmente, não, porque eu não gastaria. Só não fala nomes. Eu não gastaria tudo isso, né? Porque a gente vive em contenção de despesas, né? Mas disseram que dá um up mesmo. Será? Vamos fazer um teste. rendimento de treino, sim. Até hoje não tem nenhum estudo científico comprovando essa eficácia, tá? Então, a gente é baseado em experiências pessoais. A gente não pode, então, indicar, né? Mas como assim? Ele tem um efeito colateral androgênico muito baixo... Se a paciente acha que vai melhorar e vai fazer ela treinar mais e ela não tem nenhuma contraindicação, eu não vejo problema nenhum em prescrever, né? Então, se vai ajudar, quer tomar... Tá disposta a pagar o preço, porque não é um valor barato, toma então, pode tomar. Pode ser. Agora eu fico um pouco restrita em dar testosterona, porque vários chegam pedindo, né? Muito, né, Daisy? Na academia Direto, tem muito. direto. Gente, eu fico impressionada. E a gente... Ou os chips, né? Os Não, chips E a gente tem um olhar meio treinado, a gente olha e já vê, né? Que tá diferente, que não é... Primeira coisa, o queixo fica quadrado. Fica tudo diferente aqui, o trapézio. A celulite engrossa. some, né? Que a gente acha maravilhoso, mas é que a celulite some, mas aparece outras coisas, né? Sim, a voz do Serjão aparece, né? E o clitóris do Serjão também, né? Na verdade é que não tem almoço grátis, essa que é o ponto, né? Então, tem. assim, tem a questão... É muito mais fácil, é um caminho muito mais rápido e isso... Os resultados são muito aparentes. Exatamente, é mas a tem terra o preço que prometida. se paga. E é uma coisa prometida. que não vai durar muito tempo. Então, assim, o que adianta, né? Não pode usar o resto da vida. Tu vai utilizar isso, mas tu não tá cuidando da tua alimentação, tu não tá fazendo tua atividade física, isso tudo vai pelo ralo, né? E tu gastou uma fortuna. E assim que tu parar, esse músculo que tu ganhou vai virar, se tu não mudar a alimentação, não seguir treinando, vai virar gordura.
gordura, né? Então, vai ser um efeito rebote. Eu vou né? deixar pra usar quando tiver na menopausa. Isso. Quando tiver indicação. Quando tiver indicação. Né, amiga? Mas é impressionante, assim, que a gente na academia olha, assim, já percebe, ali tem testo, né? Mas fica não uma adianta coisa... se encher de testosterona, porque tem um semelhante da TPM masculina, então... Amiga? Conta aí pra a nós. gente tinha que falar isso aí, gente. Conta aí, Porque às vezes eu juro que eu É mulher falo... de uro, né? Uro, e tu tem essa consciência dentro de casa, entendeu? Chamar o colega aqui pra falar. Mas, de novo, não existe o tratamento milagroso, né? Então, tudo tem o seu ônus, tem o seu bônus. Sim. E me diz uma coisa, amiga, minha curiosidade pessoal agora. Tu treina quantas vezes por semana? Todo dia. Todo dia eu vejo a Daisy vezes. treinando. No Instagram. Todos os dias. Viu? Ai, gente. Eu sigo ela. Orgulho. Eu sigo a também Daisy. sigo, mas eu queria ouvir. Mas não só ver. depois de alguns anos, né, de Eu tento tentativa, me porque eu era uma motivar com pessoa ela. totalmente sedentária na época eu da também. faculdade. Aham. Tá? E, de novo, o que me levou foi a minha cirurgia do joelho. Eu sempre digo que muitas vezes Hoje em dia eu a sinto tua falta, se eu mudança não de faço. hábito de vida É, é tem um isso. sustinho que te bate na porta, né? Por alguns motivos. Assim. Muitas A minha vezes mudança a saúde. alimentar foi por Sim, causa disso, sim. né? É a saúde Foi um que bate sustinho na tua que bateu porta. na porta. É. E às vezes ele dá uma batidinha e sai, né? O sustinho. Às vezes ele vem com Às tudo e vezes vem arregaça a tua vida, escancarado. né? Então é melhor a gente Eu não ouvir. cheguei nesse patamar de treinar todos os dias. Eu faço 3 vezes por semana. Tu faz bastante. E até a Daisy me estimula, a Daisy, a Ana Paula também, maravilhosa. A Gabi Galina também treina, coloca ali no Instagram e a gente fica, né, vamos lá. E não é, e eu vejo que é uma coisa assim, não é tipo, ela tá lá botando que tá. Não, mas eu acho que estimula a gente a fazer, né? Exato, Que legal. porque daí tu tá ali sentada em casa ou no trabalho olhando o aplicativo, tu tá vendo que alguém tá treinando, tu pensa, gente, eu também posso, né? Vamos lá, vamos É a se mesma mexer. coisa daquela época que a gente né? tava estudando pro vestibular, enquanto a gente tava fazendo qualquer coisa, tinha um japonês Tinha. estudando. E aí eu fico pensando, eu tô aqui fazendo nada e a Daisy tá lá treinando. Suada, maravilhosa, suada, porque aquela Levantando coisa... aquelas bolas. Aquela raiva daquela corda, que eu tenho um ódio daquela... Outra coisa que eu falo pro meu personal, o dia que subir todos os kettlebell da face da terra, pode saber que fui eu. Pode fazer que fui eu que mandei explodir todos. Que ódio que eu tenho naqueles kettlebell. Mas tem que fazer. Tem que fazer. A gente Tem faz. que fazer, faz parte. Amiga, muito obrigada. Gurias, foi um prazer estar Amamos. aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto Adoramos. quanto eu amei. Muito. Foi muito legal. E dividir um pouco esse momento com vocês e com o pessoal que está escutando a gente, que está vendo a gente. Não sei para que câmera eu olho. Mas queria agradecer mesmo. Não, a de gente coração. super te escolheu porque, bem como eu falei no início, assim, a gente vê que tu faz, entendeu? Tu não só fala... É gente que faz. É gente que faz, né? Ela prova que ela faz. Bom, dá pra ver, né? Tá maravilhosa aí com 40, posso dizer? Pode 40. dizer. Tá, porque a Vanessa não gente, deixa. ela mente. Ela não deixa eu dizer. Não adianta, né? Eu tenho 36, Mentira, né? E daí ela 34? Ela insiste em dizer que eu tenho 41. Deus o livre. Parece que não foi minha colega Não, de não sabe fazer residência. cálculo, Não né? sabe. Tá desaprendendo. Tá, amiga, muito obrigada por ter te Obrigada. deslocado até aqui. A gente não vai esquecer nunca e a gente vai contar contigo para futuros outros Vamos lá, Tá. vai ser E um o prazer. pessoal que quiser ainda mandar perguntas, dúvidas, a tua resenha, contar a tua história, nos segue no Instagram, no @podestéricas e no @doutora Deisiane, que a gente Maravilhosa, responde várias por lá. dicas todos os Isso aí. dias. Respondemos tudo pra vocês por lá. Então tá bem, obrigada, gente. Obrigada. Beijo, Até a amiga. próxima. Até.